Bom, e aí a gente vai estudar, sobretudo para essa realidade grega, Atenas. A gente vai mencionar algumas outras cidades-estado, a gente vai falar, Esparta vai surgir, mas sobretudo a gente vai entender a lógica ateniense, que é a lógica que a gente mais é herdeiro, tá? Essa realidade política de Atenas. Então vamos lá. Bom, a gente vai ter as leis draconianas, tá? No século VI a.C., elas vão definir, portanto, que o poder paterno ele se exerce, portanto, sobre a família, ou seja, o pater família, né? Ele vai ter autoridade sobre a sua unidade familiar. A gente vai ter também uma realidade de favorecimento da aristocracia agrária, ou seja, essas leis draconianas, né, que vão ser criadas por Drácon, elas vão favorecer, sobretudo, os grandes poderosos, os grandes proprietários de terra da cidade-estado ou da polis ateniense, tá? E aí, uma coisa importante desse código, já que a gente já falou de um código de leis, que era o Código de Hammurabi, é que se o Código de Hammurabi ele é baseado na lei de Talião, né? Ou seja, a pena ao crime na medida do crime cometido, né? Ou seja, se eu cometo um crime com o olho, eu pago com o olho, né? O olho por olho, dente por dente. Diferente do Código de Hammurabi, que estava pautado nessa lógica da lei de Talião, a gente tem a previsão para a lei draconiana, ou seja, a lei draconiana ela prevê a pena de morte, por exemplo, por um crime de roubo. Então, a gente consegue aí perceber, por exemplo, uma grande distinção, né, nesse sentido de legislação penal, tá? Bom, a gente vai ter com Solon, a partir de 594 a.C., a proibição da escravidão. Então, se a gente tinha, né, para a realidade grega, a escravidão como prática, a gente vai ter, a partir de 594, essa proibição por Solon, tá? E aí ele vai proibir a existência da escravidão por dívida, mas não só. Ele vai cancelar as dívidas existentes, ou seja, deixa de exigir a escravidão por dívida e principalmente porque ele cancela as dívidas existentes. Ou seja, quem tinha dívida e era escravo em função disso, deixa de ter dívida, deixa de ser escravo. E para além disso, a proibição de se escravizar por dívida, tá? Em termos de cidadania, né, a gente vai ter uma mudança que não vai ser uma mudança que vai causar grandes alterações em termos de inserção na lógica cidadã. Mas a gente vai ter uma mudança do critério da cidadania, né? Ou seja, a realidade cidadã ela vai ser permitida a partir de um critério de censo, um critério censitário, que é um critério o quê? De renda. E com base no quê? Né? A lógica é, se você nasceu em Atenas e você é capaz de custear a sua participação no exército, você tem direito à cidadania. Só que nem todas as pessoas tinham condições de custear ela própria a sua participação em manutenção no exército. Então, a gente percebe que muda-se o critério, mas a inserção ela continua restrita. Não é todas as pessoas, e nem a maioria das pessoas, que teria acesso a cidadania, portanto, na polis ateniense, tá? Bom, mesmo com essas mudanças, né, a gente continua tendo tensões sociais ali em Atenas. Então, a gente tem a instauração da tirania em 545, e é muito importante a gente falar dessas formas de governo, porque são formas de governo que nomearam formas de governo que a gente conhece hoje, né? Que permitiram a existência de formas de governo. Quando a gente fala de tirania, a gente está falando, por exemplo, de regimes autoritários, ditadores, né? Então, tudo isso teve origem lá na Grécia Antiga, tá? Depois desse período, a gente tem a introdução com Clístenes do que se conhece como democracia ateniense, tá? Que passa a incluir os metecos, que são os estrangeiros, e os libertos na malha cidadã. Ou seja, quem é estrangeiro e quem é liberto passa a ter acesso e direito à cidadania, entretanto, não é a realidade das mulheres. Eu já vou voltar a isso, porque eu vou fazer uma indicação aqui para vocês. Bom,
E a gente também tem, entre 488 e 487 a.C., a prática do ostracismo, que é a cassação de direitos políticos. Ao mesmo tempo que eu dou um acesso maior, uma ampliação à participação cidadã, eu crio uma prática, a prática do ostracismo, que se existe, né, um crime político ou uma falha que politicamente ela é considerada incorreta, eu tenho o meu direito político cassado, ou seja, a minha cidadania, em termos de participação política, ela me é retirada. Então, eu dou o acesso, mas ao mesmo tempo eu crio uma forma de que esse acesso à cidadania também possa ser retirado, tá? Ponto importante, que a gente está falando, portanto, dessa questão da cidadania, do exercício, da participação política no que se refere, portanto, aos interesses públicos de uma sociedade. E a gente viu que esse acesso ele foi negado, né? Ele esteve negado em Atenas às mulheres e permanece. Essa é uma música, tá? Também uma letra do Chico Buarque, que eu peço que vocês escutem. Eu fiz um teste e se eu colocar aqui para reproduzir para vocês, não sai o som. Então não adianta, né? Então eu não vou colocar para reproduzir aqui para vocês, mas aqui está o link do vídeo. E eu peço para vocês que vocês assistam, eu vou tentar subir junto lá também, porque é uma excelente questão de prova, e quando eu falo que é uma excelente questão de prova, estejam certos que eu posso perguntar alguma coisa sobre isso. Então, como eu sou incrível, maravilhosa, estou aqui dando altas dicas para vocês, assistam esse vídeo, procurem a letra dela, deem uma analisada, porque essa música, ela vai falar sobre a realidade, né, das mulheres de Atenas, o papel que era dado, que era legado, que era atribuído ao ser mulher dentro dessa lógica do mundo grego da antiguidade, tá? Então, é uma forma mais descontraída de vocês terem acesso e entenderem um pouco sobre isso, tá? Então, vamos seguir aqui. Bom, agora a gente vai deixar de falar propriamente ali de Atenas ou de uma cidade-estado específica e vamos falar, portanto, de conflitos que permearam esse mundo grego, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem geralmente dois nomes para a mesma coisa. A gente vai falar agora das guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. Falar de guerras greco-pérsicas é mais fácil, porque você já tem ali a referência. Eu estou falando de uma guerra entre os gregos e os persas, né? Mas pode aparecer guerras médicas. Então é importante que você saiba as duas referências, tá? Então aqui a gente vai falar, portanto, também de Atenas, vai inserir algumas outras cidades-estado para vocês compreenderem aí a realidade desse mundo grego nesse período, tá? Então a gente vai ter as guerras médicas ou as guerras greco-pérsicas no século V a.C., tá? E como isso vai funcionar, né? A gente vai ter, portanto, a cidade-estado ou a polis de Atenas se unindo à cidade-estado ou a polis de Esparta, ou seja, ambas, né, essas duas polis, elas vão se unir formando a Liga de Delos para poder enfrentar o perigo persa, tá? Então, essas duas cidades-estado gregas, elas vão se unir para enfrentar o perigo persa e vão vencer, tá? E aí, com essa vitória, Atenas ela vai se sobressair dentro da lógica das cidades-estado gregas, né? Como a gente viu, cidades-estado gregas, cada um com a sua autonomia, ninguém manda em ninguém. Entretanto, Atenas com essa vitória, ela vai ganhar um status e um poder econômico muito grande e vai tentar impor, vai forçar a imposição do seu poder sobre as demais cidades-estado. Com isso, né, a consequência disso vai ser que em 431 a gente vai ter a Guerra do Peloponeso. Tá? Essa Guerra do Peloponeso ela vai opor a Liga de Delos à Liga do Peloponeso. Então a gente tem aqui, né, a Liga de Delos, que vai ser formada por Atenas e as suas aliadas, tá? E a Liga do Peloponeso. Esparta sai da Liga de Delos, cria uma outra liga, que é a Liga do Peloponeso, junto com Corinto e Tebas, contra esse poder, né, contra essa tentativa de imposição hegemônica por parte de Atenas. Então a gente vai ter essas duas ligas em oposição, portanto, uma guerra entre essas duas cidades-estado, da qual, né, vai sair vitoriosa a Liga do Peloponeso, e Esparta vai sair como a grande vitoriosa por ter uma realidade muito militar, né?
E aí a gente tem, portanto, a vitória de Esparta desse conflito. Com a vitória de Esparta, a gente tem o fim da hegemonia ateniense e o início da hegemonia espartana, né? Então, portanto, em 404, com a vitória da Liga do Peloponeso, ou seja, a vitória de Esparta, a gente tem o início da hegemonia espartana, que vai tentar também se sobrepor às demais cidades-estado gregas. E aí o que vai acontecer? Tebas vai responder a isso, né? Tebas vai responder a isso. E todo esse conflito, né? Primeiro entre a gente vai ter Atenas e Esparta contra os persas, né? Que são outro povo. Aí depois a gente tem Atenas e as aliadas contra Esparta e suas aliadas. E a gente tem aí o tempo inteiro conflitos entre essas cidades-estado. A consequência disso é que depois da hegemonia espartana, a gente vai ter Tebas se voltando contra Esparta e crescendo a isso, e se tornando uma cidade-estado também com uma hegemonia entre as outras cidades-estado. Isso tudo, todos esses conflitos entre essas cidades-estado, vão deixar essas cidades-estado vulneráveis, ou seja, fragilizadas, né? O tempo todo guerreando umas com as outras, elas se veem fragilizadas. Essa fragilidade, ela vai permitir, portanto, a invasão dessas cidades-estado gregas por parte de um estrangeiro, dos macedônios, tá? E aí a gente vai ter o início, com a invasão macedônia, do período helenístico, que vai durar de 338 a 146 a.C., tá? Essa invasão, ela vai ser realizada por Filipe II, que vai ser continuada pelo seu filho Alexandre, que fica conhecido como Alexandre o Grande, que vai dominar não só as cidades-estado gregas, mas vai dominar também a região habitada pelos persas, pelos fenícios, pelos egípcios, ok? Mas esse domínio macedônico, ele vai ser breve, né? Ele vai durar apenas até a morte de Alexandre. Alexandre o Grande, quando falece, todo esse império, né, em extensão territorial que é construído, ele vai se desfazer, tá? E aí, só para a gente fechar, e eu não vou trabalhar tudo isso com vocês, na verdade, a gente vai falar só sobre essa primeira parte aqui. A gente tem, portanto, o início do período helenístico, tá? Esse período helenístico, ou seja, esse período de dominação macedônio, ele vai, portanto, expandir o domínio dos povos gregos do Mediterrâneo até o Oriente, tá? Ou seja, a gente vai ter uma extensão da cultura grega por esse território, que vai atingir o Oriente, ou seja, a gente vai ter uma síntese da cultura grega clássica, ok, com as tradições orientais. Então a gente vai ter aí uma simbiose, uma mistura dessas culturas, tá, que vai render a realidade da cultura grega fundida, né, com a realidade oriental. Então a gente vai ter não só um domínio e uma extensão territorial, mas esse período helenístico vai ser caracterizado também por uma absorção de outras culturas à cultura grega e da cultura grega sendo absorvida a outras culturas, ok? Então a gente basicamente vai parar por aí, porque esses outros assuntos que estão listados abaixo a gente vai fazer uma outra discussão, tá bom? Então por hoje é só, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês me chamem, se cuidem, lavem as mãozinhas. Beijos, saudades.